Hoje eu quero iniciar esse vídeo de uma forma diferente. Hoje eu quero começar orando por sua vida espiritual. Muitos estão enfrentando na atual circunstância muitas adversidades externas, mas também muitos conflitos internos. E hoje nós vamos começar orando, agradecendo a Deus por mais um dia na sua presença, pelo motivo de estarmos vivos. E eu quero glorificar o Senhor nesse momento, Pai, pela tua presença no nosso meio. Eu creio, Senhor, no poder da oração. Eu creio, Senhor, no joelho que se dobra. Eu creio, Senhor, no nome santo do seu Filho Jesus Cristo. E eu invoco a sua presença nessa manhã, Senhor, buscando a sua face em espírito e em verdade, por aqueles que estão angustiados, aflitos, por aqueles que estão, Senhor, com uma demanda interna, que não sabe o que fazer, não sabe nem sequer mesmo o certo que ela está sentindo, mas ela está sentindo uma angústia, um sofrimento, um momento de aflição, de solidão, e eu quero clamar por essa vida nesse momento, Senhor. Toma nas tuas mãos, faz a obra completa, vem nos restaurar, vem edificar o teu nome, Senhor. Venha, Senhor, nesse momento trazer, Deus querido, a resposta que essa pessoa precisa. Ela tem buscado em tantos lugares, mas em nenhum lugar ela tem encontrado a resposta, porque a resposta vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim nós oramos, glorificamos o Senhor, na certeza, Senhor, de que Tu se faz presente e que tudo podemos naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre angústia. E a Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5:17 que a luta não é contra a carne, que a luta é da carne contra o espírito, né? Então nós vamos aqui abrir a palavra de Deus, em que o apóstolo Paulo vai falar sobre esse tema muito relevante, que fala porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aqui a Bíblia vai dizer que existe uma luta interna, uma luta constante, de que a carne quer seguir um fluxo, um caminho, e muitas vezes o caminho, o desejo da carne é a morte, é o pecado, e uma vez que o pecado dá a luz ao pecado, vem a morte, né? Então, essa oposição ela é detalhada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:17, você pode estar conferindo. O que impede que uma pessoa faça o que deseja, solicitando escolhas diárias para buscar a Deus. A luta de você refrear a carne, ela é constante. Aqueles que querem viver no Espírito, querem viver uma vida de santidade e santificação, muitas vezes tem que queimar os desejos da carne. E nesse embate, a carne ela vai representar a velha natureza humana e as suas inclinações para o pecado, para o egoísmo, para os desejos mundanos, para aquilo que te leva para um abismo espiritual. E o Espírito aqui vai se referir a uma nova natureza regenerada pelo Espírito Santo. Ou seja, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que se prostituía perante outros deuses agora é fiel a Deus, o adora em espírito e em verdade. Existe uma obra do Espírito para uma regeneração daqueles que estavam mortos em seus delitos e em seus pecados. O Espírito Santo vai inclinar a pessoa para a santidade, para o amor, para a obediência à vontade divina. A Bíblia vai dizer também
que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus vai ser sempre que seus filhos prosperem, para que seus filhos se pareçam mais com Ele. Você já viu as pessoas comentarem, vamos colocar um casamento de 20 anos, que um se parece tanto com o outro, que às vezes parece, né, que são uma pessoa só. Porque a convivência, daquilo que você se aproxima mais, você vai se parecer mais. Já ouviu também que um filho, mesmo que nunca tenha convivido com o pai, mas pela genética ele tem os traços do pai, pela genética ele tem algum temperamento parecido com o do pai, né? Então isso tudo aí é do que você se aproxima mais. O que você está te levando a aproximar? A carne, o pecado, o desejo infame, e você vai ficar parecido mais com aquela situação ali. Mas quando você se aproxima mais de Deus, se aproxima mais do Espírito Santo, as obras da carne, elas vão desaparecendo. Já ouvi o testemunho de pessoas do crime, que era ex-traficante e que um dia aceitou a palavra, aceitou Jesus e a sua vida foi regenerada. Hoje prega o evangelho, hoje são pastores, líderes, trazendo que testemunho da transformação daquilo que Deus fez. Mas é necessário que essa transformação começa aqui dentro. Nós precisamos entender que existem dois caminhos e o Senhor vai propor. Existe o caminho de morte e o caminho de vida. E o Senhor pede para a gente fazer a escolha do caminho de vida para que a gente viva. Para que a gente viva. Não é só a vida da carne, não é só o respirar dos seus órgãos, o funcionamento dos seus órgãos. Não é isso. É uma nova vida, é uma nova criatura, é uma metanoia, é uma mudança de pensamento. A Bíblia vai dizer também, em Salmos 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha, existem dias de angústia, existem dias de desespero, e que exatamente isso é uma guerra infindável entre a carne e o espírito, e isso vai causando uma angústia, porque você carrega dentro de si desejos que são muitas vezes reprimidos, desejos que você quer abandonar, que você precisa, que você deseja abandonar, e a carne fica gritando, e o espírito precisa estar fortalecido para que você possa caminhar num caminho que vai te trazer a vida. Vamos sempre ter, todos os que caminham na presença de Deus, ou que não caminham na presença de Deus, vai ter dias de angústia. Vai ter dias que você não vai suportar. Você precisa, nesse sentido, entender do que você está angustiado. Você precisa descobrir, fazer uma análise, um autoconhecimento e saber aquilo ali que está te angustiando, o que você está em conflito. O que você está em conflito? O que está te trazendo esse sofrimento? Porque significado de invocar não é apenas uma oração comum, mas um clamor profundo e sincero por socorro, feito com total dependência de Deus. Por exemplo, se a sua angústia, se você está em sofrimento, em abstinência por algum vício, aquilo ali está te dando uma angústia, porque aquele vício estava atrelado a alguma falta ou algum excesso que está trazendo para você um sofrimento, abandonar. Então você precisa se socorrer, muitas vezes com medicamento, com consulta terapêutica, mas também com a palavra de Deus, porque tem coisas que só Deus resolve. Tem coisas que é para Deus, é plano e propósito de Deus. Então, nós precisamos entender que a parte do Espírito é Deus que vai trabalhar na nossa vida, quando a gente tem uma vida de comunhão e santificação
pelo qual sem essas coisas não poderemos ver Deus. Deus, ele promete ouvir e oferecer uma saída ou um livramento necessário para cada situação. Então, quando você invoca o Senhor, você não volta de mão vazia, você não volta sem resposta dessa oração, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Você jamais voltará de mãos vazias da presença do Senhor quando você realmente abre o seu coração, você confessa o seu pecado, você fala para Ele a dependência que você tem da ajuda dEle, que se faz necessária. Pedi, dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá, porque o que pede recebe, o que busca encontra. Não há nenhuma possibilidade de você sair de uma oração com um coração contrito e sincero de mãos vazias, porque o Senhor, ele é espírito, e ele é espírito e busca os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E uma oração sincera, ela só cabe quando você faz no espírito, movido pela questão da submissão, do desejo de ser tocado, do desejo de ser, aleluia, encontrado por Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Então, quando você toca o coração de Deus com oração, Deus, ele vai trazer um alívio para essa sua angústia, porque toda angústia na psicanálise, ela é um sinal de afeto. Afeto é aquilo que te afeta. O que está te afetando? Às vezes a gente precisa tratar também da parte psíquica, do emocional, buscar ajuda, buscar socorro, também na terapia, porque sozinho às vezes a gente não consegue encontrar um caminho que possa trazer um autoconhecimento. Muitas vezes aquilo que nós desejamos, que nós refreamos por uma visão da sociedade, ou da família, ou de compromissos, né, de cargos, a gente refreia os nossos sentimentos, aquilo que está dentro de nós, que está preso, que não foi acolhido como deveria ser, que não foi aceito como deveria ser, você fica nesse estado de angústia. E muitas vezes é como se fosse um sentimento de sufocamento. Você está sufocando as suas emoções. E tudo deve ser tratado, tanto na terapia, quanto na oração, quanto na leitura da palavra de Deus. Muitos são fiéis a Deus em sua vida de separação ao Senhor, não se contaminam com pecados, mas ele tem um histórico da sua infância, um histórico do ambiente que ele foi inserido, um histórico da onde ele foi criado, daquilo tudo que o cerca e que foi colocado, sabe como? Lá no inconsciente, para que você pudesse sobreviver. Mas essa angústia daquilo que você viveu, daquilo que você teve em excesso ou teve em falta, você vai carregando essa bagagem para a vida inteira. Então hoje essa palavra veio para falar sobre as angústias. Muitas vezes nós não sabemos nomear, nós não sabemos dar nome, porque dar nome muitas vezes é a gente aceitar o lado escuro de nós, aquilo que é feio aos olhos humanos, mas você precisa aceitar, acolher, levar isso ao autoconhecimento, levar para Deus, principalmente em oração. Não que ele não saiba, mas quando a gente fala, a cura começa a acontecer na fala. Então que você possa entender que você precisa realmente colocar no altar de Deus todas as suas demandas,
que você precisa se cuidar do seu emocional, que você precisa se escolher, se aceitar, se valorizar e caminhar, porque senão a gente adoece muito e a vida para. Que Deus abençoe você rica abundantemente. Sou a missionária Andréa Moreira, do projeto Paternidade, o qual depois, daqui a algum tempo, nós vamos começar a fazer a divulgação aqui do TikTok, do projeto e também do canal. Vamos fazer algumas coisas, tipo a palavra, o que está acontecendo lá no TikTok, que a minha filha vai criar aqui do projeto. Nós já temos a casa, nós já estamos entrando em reforma, para que a gente possa já estar retomando essas atividades do projeto, o qual Deus confiou há mais de 15 anos atrás, há uns 20 anos atrás, quando tudo deu início, e ficou um tempo em stand-by, e agora Deus está nos direcionando novamente. Que Deus abençoe você rica abundantemente, e que você tenha um dia muito abençoado, tá bom? Então, que você possa refletir nessa palavra, invoca o Senhor no dia da angústia, invocar é clamar, mostrar para Deus, né, que você está ali falando com Ele, abrindo o seu coração, porque Ele é a melhor pessoa para te ouvir, porque dele não vem críticas, não vem julgamento, vem abraço, Ele é Pai, vem carinho, vem atenção, vem amor. Amém? Que Deus abençoe.